Olá a todos, sejam bem-vindos à quarta aula do nosso curso de construção de sites 1. Hoje vamos falar a respeito de algumas tags para a parte de multimídia, mais especificamente, tags para ilustrar imagens no nosso documento, áudio ou vídeo. Tá? A tag de imagem já existe há bastante tempo, já as tags de áudio e vídeo passaram a existir a partir da HTML5 e faz uma diferença danada no nosso documento, torna a vida mais fácil. Tá? Desde que, claro, a gente saiba como utilizar o formato de vídeo correto que vai conseguir executar na maior parte dos browsers. Tá? Mas antes de começar, vamos recordar mais um pouco. Qual é o nome da tag que a gente usa para definir um título de seção ou cabeçalho? E para parágrafo? E o que dizer então quanto à tag para quebra de linha? Bom, vamos responder. Para título de seção ou cabeçalho, eu tenho as tags de H1 até H6. Já para parágrafo, a gente tem a tag P, é a tag de parágrafo. E quebra de linha, nós temos a tag BR. Tá? Então, essas são as tags que a gente vai utilizar aqui para cada uma dessas situações. Agora, vamos começar a ver um pouquinho a respeito da tag para especificar uma imagem no nosso documento. Então, se eu quiser especificar informações acerca de uma imagem a ser exibida no nosso documento, eu posso utilizar a tag imagem, IMG, tá? IMG, essas três letrinhas só. E os formatos de imagem mais utilizados são JPEG, tá? Que é JPG ou /JPEG, PNG, GIF ou bitmap. Bitmap, para qualquer um que já tenha visto, é um mapeamento de bits. Então ela descreve bit a bit a informação da imagem. E com isso acaba sendo um arquivo estupidamente grande. Então é um formato de arquivo muito pouco utilizado na internet. Tá certo? Você pode utilizar ela, quem trabalha muito com edição de imagens, pode até de repente utilizar para salvar uma imagem sem compressão nenhuma no seu computador. Mas para a internet é muito pesado. Então, geralmente vocês vão ver as imagens em JPEG, PNG e se tiver alguma animação, em GIF. Os atributos que a gente vai ter na nossa tag, né? Lembrando que o nome da nossa tag é IMG, né? Tag de imagem. A gente tem um atributo source, src, que especifica a URL da imagem a ser exibida. Preste atenção, sempre que a gente tiver que carregar, que apontar para algum arquivo externo, ou vai ser href, o nome, ou vai ser source, src. Já perceberam isso, né? Hiperlink é href, link, href, imagem, source, tá? Então, gravem bem isso, não é difícil. Source significa origem, né? Vem da palavra source em inglês, origem. Então, src é uma abreviação, né? Uma simplificação dela. Então, sempre que quiser especificar a URL da imagem a ser exibida, né? A imagem tem que estar na internet. Enquanto vocês estiverem trabalhando com os seus documentos aí, localmente no seu computador, você vai colocar provavelmente a imagem ou numa pasta, referenciar o nome da pasta barra o nome do arquivo, ou se a imagem estiver no mesmo lugar que está o seu documento HTML, basta colocar o nome da imagem, né? O nome do arquivo da imagem, tá certo? Mas é muito importante você saber como escrever esse nome. Então, o endereço de uma imagem, assim como os endereços de página na internet, podem ser escritos de forma absoluta, que aqui está um exemplo, quando eu coloco http dos pontos // nome do domínio.com /, né, todo o endereço até chegar no nome do arquivo, ou se o arquivo estiver no mesmo local onde está meu site, por exemplo, no mesmo domínio ou na minha máquina, né, enquanto estou testando o meu site, ele pode estar na minha máquina, nesse caso eu vou botar nome da pasta, barra, tá, o nome do arquivo, ou só o nome do arquivo se ele estiver na mesma pasta, tá? E tem alguns comandos aí que vocês podem utilizar, né, com ponto, por exemplo, para mandar voltar para a pasta anterior. Tá? Eu vou ver se eu trago depois um vídeo extra que explique sobre isso, tá? Mas vocês precisam compreender um pouquinho disso para quando estiverem construindo a página de vocês, para evitar problemas, tá? Que uma coisa que acontece bastante é o que? É referenciar um arquivo, referenciou de forma incorreta e aí a imagem não aparece. Vai ficar lá o espaço da imagem com um quadradinho mostrando que a imagem está quebrada, né? Vem um desenho da imagem quebrada para dizer que não conseguiu achar a imagem, tá? Ou em alguns navegadores pode até nem mesmo mostrar isso, fica só o espaço vazio lá. Certo? Então, tag image, coloco o source, entre aspas, o caminho da imagem. Tá? E esse caminho pode ser tanto em caminho absoluto, colocando o caminho completo a partir do protocolo, como especificar o caminho relativo, quando ele está na mesma máquina, no mesmo servidor, no mesmo domínio. Ok? Então, voltando aqui, o source é o mais importante. Se você tiver uma tag image, não adianta, não existe tag image sem source, porque não existe tag de imagem se você não disser o caminho da imagem, ok? Então esse é o mais importante, tem que ter no mínimo esse atributo.
O próximo atributo, que é bastante importante também, tá? É o atributo alt, que ele especifica um texto alternativo para a imagem. Aí o pessoal se confunde, acha que o texto alternativo é aquele que quando passar o mouse por cima da imagem, vai aparecer no navegador. Lembre-se, a gente já viu o nome desse atributo, é um atributo global, esse que quando passa o mouse por cima de um elemento, mostra uma informação, um texto. Qual era mesmo esse atributo? Title, né? Título. Então eu uso o atributo title para poder especificar um título, uma informação extra a ser mostrada quando passa o mouse por cima. Professor, então para que é o alt? Ele pode ser utilizado para fins explicativos, por exemplo, esse atributo é importante para os motores de busca quando eles fazem a otimização para eles saberem do que se trata a imagem, quanto para fins de acessibilidade. Por exemplo, se uma pessoa cega ela estiver navegando numa página, o navegador dela, se tiver adaptado para as condições dela, vai ler o conteúdo da página. E é claro que ele não tem como explicar o que tem na imagem, né? Infelizmente as ferramentas que a gente tem hoje em dia não são tão boas assim para explicar todo o conteúdo que tem na imagem. Mas se eu colocar um atributo alt na minha imagem, ele vai ler esse atributo. Então, enquanto que para mim eu vou ver, né? Eu que não tenho problema visual, eu vou conseguir ver a imagem da logotipo aqui. Para uma pessoa que tenha dificuldades, na verdade a ferramenta vai ler para ele imagem com logomarca do Clube do Dinheiro. Tá? Então é mais ou menos isso que vai ler. Seria até interessante colocar a palavra imagem aqui, né? Porque ele pode ler só a logomarca do Clube do Dinheiro, dependendo da ferramenta. Mas aí você explica, né? Foto tirada no colegial em tal ano, né? Então essa informação é que vai ser lida para essa pessoa que tem essa deficiência. E também a mesma informação que é utilizada por motores de busca para saber do que se trata o conteúdo daquela imagem, tá certo? E por fim, né, temos aqui também os atributos width e height para especificar largura e altura da minha imagem, tá certo? Então, eu uso esse aqui para especificar em pixels, tá? Por enquanto a gente está vendo especificação só em pixels aqui em HTML. Professor, eu só posso especificar em pixels? Não. Quando a gente for para CSS, a gente vai especificar de muitas outras formas. Por enquanto, eu vou trabalhar só com pixels, tá certo? Então, eu uso esses atributos aqui, o width e height, para poder especificar qual é a largura e a altura. Se eu não especificar nenhuma informação quanto à largura e altura, vai mostrar a imagem no tamanho 100%. Então, se for uma imagem que é de 200 por 200, vai mostrar no tamanho 200 por 200 na página, tá certo? E aí como é que funciona? Se você não especificar nada, por enquanto está como se fosse zero o tamanho, então fica lá sem espaço nenhum para a imagem. Assim que a internet carregar, ela aparece no lugar dela e aí empurra o texto todo para baixo, né, o que tiver abaixo, e aí ela ocupa a área dela do tamanho 100% dela. Agora, se eu especificar um valor e esse valor for igual ao tamanho real dela, mostra certinho. Se for diferente, vai redimensionar ela. Então, a mesma imagem 200 por 200. Se eu colocar lá que o tamanho dela é 400 por 400, ele vai o quê? Vai esticar ela na largura até ocupar 400 e vai esticar na altura até ocupar 400. Se fosse o contrário, eu colocasse que ela era 100 por 100, mesma coisa. Vai comprimir na largura até ficar com 100 e vai comprimir na altura até ficar com 100. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, a imagem vai ser redimensionada para 300 por 300. Se a imagem tiver esse tamanho, vai mostrar certinho. E o interessante é que quando eu coloco com o width e height, ele já fica o quadrado da imagem lá no espaço, mesmo que não tenha imagem ainda terminada de carregar. Isso é interessante porque fica mais fácil a leitura da página pela pessoa, né? Fica o buraco em branco, ele sabe que ele vai carregar uma imagem. É diferente de quando ele está lendo o texto, de repente o texto pula 20 linhas para baixo porque acabou de aparecer a imagem lá em cima que estava carregando, tá certo? Então, eu sempre faço isso de colocar a largura, a altura e o alt nas imagens. Inclusive, por muito tempo, e ainda hoje eu considero boa recomendação, tá? Para otimização, não só para motor de busca, mas também para o usuário, colocar sempre o alt, que é o texto alternativo, o width e o height para especificar largura e altura, tá ok? Pronto, agora que já vimos a tag de imagem, né, como colocar uma imagem no documento da gente, tá? Não foi difícil. Vamos agora explicar como é que a gente faz para colocar uma tag de áudio, tá? Como é que a gente faz para colocar um áudio no meu documento? E a tag áudio é, como vocês estão vendo aqui embaixo no exemplo, a palavra áudio, tá certo? E ela abre e fecha, ela tem conteúdo, já vou explicar, tá certo? E aí ela é empregada para a execução de qualquer arquivo de áudio. É interessante falar sobre isso porque até pouco tempo atrás, até antes da HTML5, a gente não tinha essa tag. E aí o que acontecia? Se você quisesse executar um áudio ou um vídeo em sua página na internet, o que é que você fazia? Você apelava para um player, e geralmente esses players eram escritos em Flash. Tá? Por muito tempo a gente fazia assim, eram players em Flash para executar um áudio ou vídeo na página. Hoje você não precisa mais de um player em Flash, tá? Pelo fato de que você tem uma tag específica para isso.
E aí o que acontece? O seu navegador, né, ele tem que implementar, suportar aquela tag. 3 são os formatos de arquivos suportados. Então, em teoria, você poderia ter o áudio em MP3, WAV ou OGG. O MP3 é o formato mais popular, né? Ele é o mais comprimido, tá? E sem perder muito da qualidade. Então é o formato mais amplamente suportado por todos os navegadores. Então você vai ver tanto o Internet Explorer quanto o Google Chrome quanto o Mozilla Firefox implementá-la, tá? Então suporta a MP3. O WAV, se eu bem me lembro, o Internet Explorer não suporta, nem o OGG. O WAV é o formato com menor compressão. Na verdade, não há, a compressão é mínima mesmo, é praticamente nula. Ele grava as ondas diretamente e com isso ele tem a qualidade máxima. Só que fica o tamanho estupidamente maior. Um arquivo que você consegue com 6K em MP3, você pode chegar a mais de 1 MB em WAV, tá? Só para ter noção. E o OGG, né? O OGG é um formato que serve tanto para áudio quanto para vídeo, a gente vai ver mais tarde isso, né? E a gente vai falar de novo dele. E ele é um formato muito utilizado por pessoal que trabalha profissionalmente com música. Por quê? Porque ele tem uma compressão boa com a mínima perda possível. Então, enquanto que o MP3 já tem uma perda que a gente, nós, meros mortais, né, eu como programador não consigo perceber diferença nenhuma. Mas para quem trabalha com áudio, esse formato é muito melhor do que o primeiro, tá? E aí você pode utilizar qualquer um dos 3, mas o formato mais amplamente suportado pelos navegadores é o MP3. Então eu vou recomendar que sempre use arquivo de áudio em formato MP3. E aí se você quiser colocar um player na sua página, basta colocar áudio, o caminho para o player, aí da mesma forma que imagem, o caminho também aqui é source, né? E aí eu coloco o caminho pode ser absoluto como está aqui, que é um exemplo que tem no site da W3 Schools, mas pode também ser o caminho relativo, tá certo? E eu especifico um atributo aqui que já a gente vai falar dele, que é o atributo controls, para aparecer os controles na página. Quem quiser testar, pode digitar isso aqui, ou pegar no meu slide, copiar e colar dentro do documento. Eu recomendaria que digitasse, que agora eu vou explicar um probleminha que tem, né? Se vocês devem ter percebido talvez, que quando copia e cola o texto diretamente do PowerPoint, às vezes o espaço ou a aspa ela vem trocada, ela vem com um código diferente, e aí o navegador não reconhece corretamente. Peço desculpa por só estar falando agora, né? No slide número 50, tá? 51 para quem estiver acompanhando com aquele slide que tem na minha página, né? E aí, para muita gente deve ter dado dor de cabeça já isso, mas de fato é um probleminha. O espaço no PowerPoint, às vezes não é o espaço, o mesmo código de espaço que a gente tem no nosso teclado, tá? E aí, você vai ter que chegar e alterar, né? Por isso que eu recomendo geralmente que digite ao invés de só copiar. E o mesmo problema com as aspas. A aspa normal tem que ser essa daqui, ó, que não é a aspa inglesa, esses 2 tracinhos em pé. Aquela outra que é curvadinha, bonitinha, é o que a gente chama de aspas inglesas. Aquela ali não é reconhecida corretamente também nos navegadores. Então vai ter que trocar por essa aspa. Mas aí, se você quiser, você só copia para lá e troca esses caracteres, ou você digita de novo. E aí você vai poder testar. E provavelmente você vai escutar o relinchar do cavalo. Tá certo? Então, façam o teste aí e vejam como funciona. Caso o seu navegador não suporte a tag de áudio, e aí por isso que ela apresenta conteúdo, se ele não suporta a tag de áudio, você pode fazer como eu estou fazendo aqui, que eu só faço mostrar uma mensagem, seu navegador não suporta tag de áudio. E aí vai aparecer essa mensagem lá na página, seu navegador não suporta tag de áudio. E aí a pessoa que vê vai saber, poxa, ele estava querendo mostrar um controle de áudio aqui e meu navegador não suporta. Putz, eu estou usando uma versão muito antiga do Internet Explorer, ou do Firefox, ou do Google, e aí com isso não conseguiu mostrar. Outra coisa que você pode fazer também interessante seria, por exemplo, caso o navegador não suporte a tag de áudio padrão do HTML5, colocar aqui dentro as tags necessárias para puxar um objeto Flash Player para executar esse áudio. Ou seja, aquele código antigo que a gente tinha para executar um player em Flash com áudio, a gente poderia usar aqui dentro da tag de áudio para só ser executado caso a tag áudio não seja suportada pelo navegador. Se ele não suportar, ele vai executar o conteúdo, tá certo? Então, se não suporta a tag áudio, ele executa o conteúdo. Nesse caso aqui, vai só mostrar a mensagem, mas eu poderia colocar para exibir um player em Flash que vai executar o mesmo áudio. As tags, os atributos, melhor dizendo, desculpa, os atributos mais importantes da tag de áudio são o seguinte: autoplay. Se você colocar o autoplay lá, basta fazer que nem a gente fez aqui, ó. Só colocar o nome controls, tá vendo? Seria só colocar autoplay. Sempre que for colocar um valor true ou false numa tag, só colocar o nome da tag ou tag igual a true, é como se colocasse ela como verdadeiro, tá?
tá certo? Então, se eu só colocar o nome da tag como eu fiz lá, Ctrl, ou seja, se eu só colocasse autoplay, ou colocar autoplay igual a true, TRUE, dá no mesmo, tá? Eu estou dizendo que ela é verdadeira. Então, autoplay especifica que o áudio deve ser reproduzido assim que estiver pronto, tá? Assim que ele já puder, assim que carregou a página, já vai começar a tocar o áudio. Onde é que a gente vê isso? Você deve ter visto, principalmente no início de 2000, fazia muito sucesso, páginas que assim que você entra, começa a tocar uma musiquinha que a pessoa achava bonita ou relaxante, né? Para você ficar navegando e escutando aquela música. Então, assim que você entra na página, já começa a reproduzir, tá com autoplay. Hoje em dia, o pessoal tem parado mais de usar isso, porque é um recurso que, se a pessoa não quiser, acaba sendo meio chato, e porque fica... A pessoa tem que encontrar onde está executando aquele play para poder desativar. E o pior é que dá para colocar sem os controles, ou seja, a pessoa não consegue desativar. Tem essa possibilidade, né? E além disso, acaba consumindo banda, consumindo a largura de banda da pessoa. Se a pessoa estiver olhando no dispositivo móvel, né, no 3G dela, vai estar consumindo dados, tá? Mas enfim, a gente pode utilizar o autoplay se você quiser, para reproduzir automaticamente o áudio. Controls é para especificar que os controles do áudio deveriam ser exibidos. Poxa, não é por padrão exibido? Não exibir os controles. E aí, se você colocar o controle, vai aparecer os controles na página. E como se trata de um áudio, vai ficar sem mostrar nada. E aí, ou você coloca um autoplay para descobrir como. É um jeito de chatear então seu colega se quiser brincar com ele. Ou se você não colocar o autoplay e também não colocou o controls para aparecer, a pessoa não tem como ativar. A pessoa não vai nem saber que tinha um áudio naquela página, né? Aí já é um erro de projeto nosso. Porque criar uma página que nem mostra o controle e nem executa automaticamente já foi uma falha nossa. Não tem como executar esse áudio, tá certo? Loop é um atributo que a gente usa para dizer que o áudio deve ser executado em loop. Ou seja, toda vez que ele terminar, ele começa de novo. Em loop, em um laço infinito. Então, sempre que ele terminar, ele começa a tocar o áudio de novo. E sus, como vocês já viram, é para especificar o URL do arquivo de áudio a ser executado. Agora vamos falar da tag de vídeo, tá? A gente também tem uma tag para executar vídeos, chamada vídeo. Ela começou com HTML5, sempre digo que é novidade porque tem pouco tempo, né? A HTML5, né? Pode parecer que tem muitos anos, e realmente tem muitos anos quando a gente fala da internet, mas para quem trabalha com HTML desde HTML3 ou 4, tipo, passou muito tempo sem ter essas tags, e a gente tem que fazer de outras formas, como já falei, com players de Flash e outros plugins, né? Inclusive o plugin do Media Player também tinha o plugin do próprio Media Player do Windows para executar, que é só funcionar no Windows, né? Uma falha para a gente. Mas enfim, então agora nós temos a tag para vídeo, que de forma análoga à tag áudio é usada para reproduzir vídeos. E são três formatos aceitos aqui: MP4, WebM, né, que é um WebMovie, né, e o OGG. E aí, mais uma vez, o mais amplamente suportado é o MP4. Então a ideia é que vocês convertam seus vídeos para MP4 para executar. Poxa, professor, mas geralmente eu vejo em formato AVI. Eu não estou vendo AVI aqui, não estou vendo MPEG. MPEG é um formato um pouquinho mais antigo, né? O pessoal já não está usando muito MPEG. MPEG virou só o tipo de compressão, não tem mais essa extensão. Mas o AVI, pois é, sua extensão vai ter que ser um desses três. Ou ele é MP4, WebMovie, WebM, ou OGG. E eu recomendo que seja o MP4, que é o suportado pelos três navegadores mais conhecidos, o Internet Explorer, o Chrome e Firefox. E aqui tem um exemplo. E aí, mais uma vez, você pode copiar e colar esse exemplo, aí tomar cuidado para corrigir aspas ou espaço ficar dando conflito lá, ou digitar todo do zero. E aí veja que ele é bem parecido com o anterior. Tag de vídeo, fecha tag de vídeo, coloco no source o caminho onde está o arquivo, especificando controls aqui, mais uma vez, para exibir os controles de vídeo, senão não vai exibir os controles. Aqui agora é menos problemático, porque mesmo que não mostre os controles, mas vai mostrar a área retangular do vídeo na página. O áudio não mostraria nem isso, né? E aqui dentro eu coloco um conteúdo que eu quero que exiba, caso o navegador não suporte a tag. Nesse caso aqui, seu navegador não suporta a tag vídeo. É isso que vai mostrar caso ele não suporte a tag, tá? E aí, mais uma vez, eu poderia colocar aqui para executar um player em Flash com um vídeo, caso ele não suportasse a tag vídeo. Bom, e aqui estão os principais atributos. Mais uma vez, o autoplay, que especifica que deve executar assim que ele estiver pronto. Controls para exibir os controles, o loop e o source. A diferença agora é que eu tenho também um height para especificar a altura do vídeo em pixels. Então, o vídeo é 320 por 240. Se eu não especificar nada, ele vai abrir o tamanho padrão dele. Se eu especificar, ele vai ajustar a área de vídeo, a área que eu especificar, que nem a imagem, ele vai redimensionar. E aí com isso eu posso especificar que a altura é, por exemplo, 240 pixels e a largura é 320.
Ou eu quero que estique a imagem, então do vídeo eu vou colocar lá que é 480 de altura, 640 de largura, tá? E ele vai ajustar segundo o que eu colocar, tá? Então eu tenho todos os atributos aqui que eu posso utilizar. Os primeiros, né, o auto, play, control e este quarto aqui que é o loop, basta colocar o nome do atributo, porque o valor deles é sim ou não, né? Então basta ter a palavra loop, ou a palavra control, ou a palavra autoplay, ele já vai saber que aquele atributo é verdadeiro. No caso de height e o edef, eu tenho que especificar um número, né? Especificando o tamanho. E no caso do source é um texto especificando a URL onde está o arquivo. Bom, agora eu vou deixar aqui mais um exercício para vocês. Então eu quero que vocês atualizem mais uma vez o arquivo biografia.html, tá? Agora para conter as seguintes informações. Veja que aos poucos nós estamos tornando cada vez mais melhor, né? Cada vez melhor, né? Melhor dizendo, porque cada vez mais melhor fica estranho. Então cada vez melhor o conteúdo de nossa página biografia. Agora eu estou especificando que eu quero que vocês coloquem para aparecer uma foto sua na página, tá? Por enquanto, não se preocupe com a posição, você pode colocar no topo da página, logo abaixo, eu acho que seria interessante logo abaixo da tag H1 que está com o seu nome, né? Aí você vai colocar lá uma imagem. Se você não tiver uma foto sua para colocar, você pode apontar para um desses endereços. Se você for homem, tem esse aqui, que vai mostrar um avatar homem, tá? Se você for mulher, você pode usar esse aqui que vai apontar para avatar mulher, tá? Veja que ambos são imagens, né? JPEGs. Quero que coloque um vídeo seu também. Se você não tiver nenhum vídeo seu que queira colocar lá, o que você não tem, porque os que você tem é de outro tipo de extensão. Então tem esse aqui no site da W3 Schools, que é o move.mp4 para exemplo, ele usa para exercícios, tá certo? Você pode usar esse vídeo aqui. E uma música de fundo que vai executar em loop, ou seja, que toda vez que terminar ela vai começar de novo. E você pode escolher qualquer uma dessas três aqui. Temos aqui uma música 01, 02, 03. Escute as três e você deixa a que você achar mais interessante. Tá? São três opções de música, eu subi para o meu site, como vocês estão vendo, tá? E podem usar à vontade na sua página para testar. Bem, vou deixar você agora com esse exercício. Mais à frente eu vou colocar a resposta na minha página também. Muito obrigado e até a próxima.